Em média, 13 mulheres são assassinadas no Brasil por dia e, na maioria dos casos, 66% deles, a vítima é uma mulher negra. Esse dado do Atlas da Violência, lançado em junho de 2019, é um exemplo que reflete o racismo e a desigualdade de gênero. E esse é o assunto do episódio de hoje. Em cada bloco, você confere uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás sobre o tema. Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias femininas do mundo. Nas prisões, a maioria das mulheres está detenta por tráfico de drogas. Entre 2000 e 2018, o número de mulheres no cárcere aumentou quase 700%. Mas e quando elas saem do cárcere para viver em liberdade novamente? Que perspectivas têm mulheres egressas do sistema carcerário? A pesquisadora Camila, da Universidade Federal de Goiás, buscou respostas para essas perguntas. Então, a pesquisa surgiu através do meu trabalho, né? Eu trabalho aqui no Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia e no Juizado a gente tem um programa que chama Programa Amparando Filhos e durante as atividades do programa eu fiz uma atividade com as mulheres, né, dentro da penitenciária feminina Consuelo Nasser, chamada Mapa da Vida, e nessa atividade uma dessas mulheres indagou, né? O que é que eu vou fazer quando eu sair daqui? Eu não sei o que eu vou fazer. Ninguém dá emprego para ex-presidiária. A pesquisadora entrevistou 5 mulheres que participam do Começar de Novo, programa que reúne vagas de trabalho e cursos profissionalizantes para presos e egressos do sistema prisional. A medida pretende diminuir o número de detentos que voltam a cometer crimes. A legislação hoje brasileira, né, penal, tem a progressão de regime. Então, essa mulher saiu do cárcere, ela vai do regime fechado para o regime semiaberto. E hoje no estado de Goiás a prática é essa, você só fica em liberdade com monitoração eletrônica se você tiver um emprego e estudando. A juíza da execução penal coloca na decisão. Você tem que procurar o Começar de Novo, né, que é quem vai, essa iniciativa que vai te encaminhar para o mundo do trabalho e procure uma escola. A gente encontrou 5 mulheres, né, que todas elas são público do Começar de Novo, mas nenhuma delas foi encaminhada por sentença judicial. A primeira mulher, né, que a gente entrevistou, ela foi indicada por um servidor da administração penitenciária. Olha, tem esse programa, vai lá e procura. E aí ela chegou ao programa e com a chegada dessa mulher foram que essas outras foram chegando. Então elas formaram essa rede, elas já tinham um vínculo, né, dentro do cárcere e com a saída, é aquela coisa, uma sobe e puxa a outra, né? Uma está levando a outra, mas elas não chegaram através do encaminhamento pelo juiz da execução penal da comarca de Goiânia hoje. Mas deveria funcionar assim, mas com as mulheres não funciona, né? Então são reproduzidas opressões de gênero com essas mulheres, né, que elas já sofriam antes do cárcere e elas dizem isso na pesquisa. Elas entendem isso, né? Antes do cárcere havia opressões, até para a entrada da criminalidade, né, por via de opressão de gênero. Dentro do cárcere elas vivenciam todos os dias essa opressão e no pós-cárcere também, porque parece que não é devido a ela a oportunidade de começar de novo. Elas são as mulheres criminosas, né? Então, o que parece assim, não se pode dar oportunidade a essa mulher criminosa, né? Mulher é isso, aquele estereótipo da docilidade, né? Feminina, dócil, boazinha. Então, uma mulher que cometeu um crime, né? Acabou essa mulher. É isso que tem acontecido, que a gente identificou. Mas aí a gente fez a análise desse programa específico, mas a gente sabe já da existência de programas específicos, né? No último ano, agora 2019, surgiram iniciativas específicas para mulheres no estado. E aí vamos ver o que é que vai acontecer, né, daqui para frente.
Além de entrevistar 5 mulheres, a pesquisadora Camila analisou documentos e percebeu outras questões. O documento que a gente analisou foi a lei da execução penal, né, que a legislação brasileira fala sobre tratamento de pessoas, né, egressas, e um documento específico, né, que é um relatório de uma consultoria que foi dada pelo Felipe Ataíde, através do DEPEN, com a parceria com o PNUD, né, para o Estado brasileiro, né, para a Presidência da República. Ele formatou uma política nacional de atenção a pessoas egressas. A gente viu que a iniciativa que tem atualmente no Estado não atende nem minimamente ao que o documento do Felipe Ataíde traz para a gente, né? Segundo a pesquisadora, o documento traz alguns aspectos que deveriam ser considerados na prática. Um deles é a atenção à chamada seletividade penal. Seletividade penal, de classe, de gênero, né, e de raça. O que a gente quer dizer com isso? Que o sistema de justiça criminal, né, o Estado penal, ele meio que seleciona esses sujeitos. Né? Tem dados, né, do levantamento penitenciário, também feito pelo DEPEN, que fala que a maioria da população carcerária hoje no país, no Brasil, são negros. Homens e mulheres, né, negros e negras, a maioria, e jovens. O Estado ele não consegue dar assistência às pessoas, mas ele criminaliza. Né? Então ele seleciona, esses sujeitos aqui são selecionados pelo crime, porque eles moram em área de vulnerabilidade social, vivem em vulnerabilidade, famílias desestruturadas, que é o caso de todas essas mulheres que a gente entrevistou. As pessoas que estão, né, trabalhando no Começar de Novo, eles não entendem essa seletividade penal. É uma conduta muito policialesca, punitiva, da meritocracia, que tem que merecer essa chance de começar de novo. Não é pensado como uma política pública, que é um direito. Né? Que é para todos. É meritocracia, esse merece, esse está bem comportado. A vigilância é constante, né, porque eles são vigiados pelas pessoas que trabalham no programa e essas mulheres também são monitoradas atomicamente. Existe essa seletividade, né, penal do cárcere, dos corpos negros, são os corpos encarcerados, e durante a pesquisa a gente não encontrou mulheres negras egressas da penitenciária feminina Consuelo Nasser. O método que a gente utilizou foi o método Bola de Neve, né? A gente entrevistou uma primeira mulher e dessa mulher, cada mulher a gente ia entrevistando outras e a gente não encontrou mulheres negras. E o que leva a gente a pensar que além da seletividade penal no cárcere, existe também uma liberdade seletiva. Que não é dado o direito das mulheres negras elas serem egressas do sistema prisional. Ou essas mulheres, e aí a gente conclui, né, a pesquisa, considera no final da pesquisa, que é isso, ou essas mulheres negras são mulheres não somente alvo do cárcere, mas elas são mulheres do cárcere. As mulheres negras são mulheres do cárcere, ou por essa opressão de gênero que a gente identificou, a opressão de gênero no encaminhamento para a iniciativa, né, e essas mulheres chegaram por uma rede que elas mesmas criaram, a opressão de gênero e de raça, né, ela vai se reproduzindo ali, porque as mulheres ou são do cárcere ou não é dado o direito a elas, das mulheres negras, de começar de novo. Então elas voltam para a vulnerabilidade social, elas voltam, né, para isso, e a gente não consegue identificar com as mulheres negras egressas como é esse pós-cárcere para essas mulheres. E aí é para desenvolver, né, essa pesquisa, a gente tem coisas para pensar e para falar ainda, porque a gente não conclui, né, a gente continua pensando, investigando. No próximo bloco a gente fala sobre os direitos das empregadas domésticas no Brasil. A gente já volta. Você vai conhecer agora a pesquisadora Lisier, que fez um estudo na UFG sobre os direitos das empregadas domésticas no Brasil. Depois de ter estudado, me formado em direito, na verdade eu já era advogada, eu tive que passar por uma experiência como empregada doméstica na casa de uma família aqui perto, aqui em Goiânia mesmo, e desempenhando o trabalho. Eu lembrava muito do que eu estudei sobre o período escravocrata. Quando a gente pensa em história do Brasil, não tem como esquecer esse momento,
da nossa história, né? São muitos anos, não tem como deixar de perceber o quanto isso influencia a gente. Na pesquisa, Lisier analisou depoimentos reunidos na página Eu Empregada Doméstica, do Facebook. Essa página, ela é criação da Preta Rara, que é uma rapper, historiadora, já foi empregada doméstica, hoje ela é professora de história. Então a minha hipótese era de que, mesmo depois de garantidas as leis das empregadas domésticas, ainda hoje as empregadas domésticas lutam pela efetivação dos direitos básicos, direitos fundamentais. E o que a gente tem hoje, assim, em geral, de garantias de direitos na legislação, as empregadas domésticas? Se a gente for elencar linha por linha, dá basicamente uns 28 direitos das empregadas domésticas, como garantia de seguro-desemprego, obrigatoriedade do depósito do FGTS, banco de horas, né? Mas isso a partir da Lei Complementar 150, que foi a lei complementar que ela foi assinada em 2015, mas acontece que com a reforma trabalhista abalou muito a categoria das empregadas domésticas, porque essa lei complementar 150 foi um avanço. Nunca na história das empregadas domésticas que ficavam no limbo da legislação, nunca na história delas tiveram essas garantias efetivadas de fato na lei. E aí veio a reforma trabalhista e flexibilizou todos esses direitos. A pesquisadora analisou mais de 100 relatos de empregadas domésticas publicados na página entre 2016 e 2018. O que eu achava que era violador, na verdade era 5 vezes, 10 vezes mais violador ainda. O que eu passei não chegava nem aos pés do que as pessoas, empregadas domésticas que relataram na página, passaram. Quando eu li os relatos, eu me deparei com crimes estipulados no Código Penal, como injúria racial. A patroa às vezes chamava a funcionária de negrinha, ladra. Me deparei muito com assédio moral e sexual, muita reclamação de não garantia dos direitos básicos, como férias. A empregada nunca tirava férias, a empregada sempre ficava além do seu trabalho, dormia no trabalho, às vezes não recebia nem um salário mínimo. Como a gente pode tentar explicar tudo isso? Resquícios do nosso tempo escravocrata, falta de cumprimento das leis atualmente? O que você percebeu na sua pesquisa, assim? O que está acontecendo que a gente ainda vive situações desse jeito? Eu entendo que é um conjunto de coisas. Não tem como escapar do nosso passado escravocrata. Eu acho que isso é um fato. Não tem como escapar porque são 300 anos. Naquela época, todos os serviços domésticos, eles eram desempenhados por pessoas pretas. E depois que elas foram libertadas, né, depois que uma assinatura fez com que fosse abolida a escravidão, essas pessoas elas não foram integradas de forma dignas no formato trabalhista, né? Trouxeram pessoas de fora, brancas, para poder fazer uma democracia racial, né? Que na verdade é um mito. A gente defende que não existe uma democracia racial no Brasil. O que existe mesmo é um racismo estrutural, né? E também a questão da legislação, porque a legislação, infelizmente, desde aqueles tempos também, ela é elaborada a partir dos interesses de bancadas ruralistas, bancadas evangélicas, bancadas de pessoas que têm poder, que financiam campanhas, e aí a partir disso eles vão ver qual que é o interesse dessas pessoas que têm o poder, se essas pessoas estão interessadas em pagar um salário digno para suas empregadas. Obviamente que não, estão interessados em ter pessoas para servi-los e poder pagar pouco por isso e poder viver de forma privilegiada. Então, eu acredito que é um conjunto de coisas e que, assim, para mudar é um trabalho de formiguinha. E a gente cresceu achando que a mulher negra ela nasceu para servir. Por que eu não posso dividir o trabalho entre as pessoas que moram na casa, né? Eu tenho 5 pessoas dentro da casa, eu vou contratar uma empregada negra para fazer o trabalho. Enquanto isso, também o Estado tem que ver, e essa pessoa que vai ficar sem emprego, essa mulher negra que não vai trabalhar na casa, ela precisa estudar, ela precisa crescer também, né? Ela precisa poder entender que ela não nasceu para aquilo. Eu tentei estruturar a pesquisa nesse sentido, falando das lutas das empregadas domésticas do passado, o que foi construído depois disso, e a continuação da luta.
que é a questão da página do Facebook, que é uma forma de resistência também. Que se lá no passado os escravos resistiam com o Quilombo dos Palmares, hoje em dia as empregadas resistem nas redes sociais, né? Eu comecei a pesquisa falando da história de mulheres negras, inclusive, que contribuíram muito para legislação do jeito que ela está hoje em dia. Assim, apesar da reforma trabalhista, muita coisa mudou para as empregadas domésticas. As nossas conquistas de hoje são frutos da luta de muitas mulheres do passado, né? Meu nome é Versilene Dias, sou do Quilombo Calunga, trabalho em Brasília, na assessoria jurídica da Coordenação Nacional de Comunidades Negras Quilombolas Rurais, CONAC. Bom, e em Brasília eu trato muito da questão do racismo no sistema de justiça, o racismo institucional, né? Porque eu, como advogada negra, né, quilombola, chego nos espaços do sistema de justiça, e é um sistema de justiça branco, né? E eu não sei se é tão assustador para eles quanto é para mim, né? De estar em um sistema de justiça onde só encontro pessoas brancas, ou de eles ficarem assustados de ver, né, uma pessoa negra adentrar nesses espaços, né? Que raramente acontece. E eu acho que isso é um espaço que não é confortável para mim, mas eu preciso estar, né? Porque eu acho que eu estudei para isso, lutei para isso, e é o trabalho que eu gosto de fazer, né? De assessoria jurídica quilombola, que é preciso estar nos espaços, é preciso mostrar para o sistema de justiça que os quilombolas existem, que eles estão ali, que eles lutam, que eles têm direito. No próximo bloco, a gente fala da saúde de mulheres negras no estado de Goiás. Não sai daí. Uma estudante de enfermagem da UFG e pesquisadora analisou dados do SUS para perceber como está a saúde de mulheres negras no estado de Goiás. Usando dados do DataSUS, Versiene analisou os seguintes pontos: mortalidade materna. O que a gente pôde observar, né? Que as mulheres negras no estado de Goiás, né? Elas ocupam os maiores índices de mortalidade materna. O índice de mortalidade materna entre mulheres brancas girou em torno de 28%, e de 76% se deu entre mulheres negras, né, que mulheres pretas e pardas. O Estado brasileiro ele tem que adotar enquanto política, né, o combate, né, e a prevenção, né, principalmente do que tange a políticas de saúde da mulher, né, a diminuição dos índices de mortalidade materna. Casos de sífilis congênita. A gente vê a ocorrência, né, de casos de nascidos vivos de mulheres negras tem maior incidência do que nascidos vivos de mulheres brancas no estado de Goiás, né? Número de vítimas de feminicídio. Quanto à mortalidade feminina também, né, as vítimas de feminicídio só foram vítimas de agressão. A gente tem o maior índice também entre as mulheres negras, né, que ultrapassa também os 70%. Quantidade de cesarianas. Os índices de cesariana, eles, entre as mulheres negras, está em 52%, mulheres brancas, 49%, 48%, algo nesse sentido. Falar sobre a questão da ocorrência das cesarianas é uma problemática muito séria, porque o Ministério da Saúde, né, não só o Ministério da Saúde, mas outros organismos internacionais também, né, a ONU, a partir do seu documento também, né, da década afrodescendente, coloca a necessidade e o reconhecimento do Estado brasileiro sobre a interferência do racismo institucional dentro da saúde, como que isso está interferindo na saúde dessas mulheres, né? Porque as cesarianas, né, no nosso país, ela tomou uma proporção iatrogênica, ou seja, que ela traz mais malefícios para a saúde, né, não só da mulher, mas também do bebê, né? Ela traz um processo de recuperação dessa mulher mais difícil, né? Acesso à mamografia. A gente percebe que as mulheres negras, elas já são o maior índice de mulheres que têm mais acesso aos exames de mamografia. Só que é importante a gente estar um pouco atento a essa questão, porque a gente já tem atualmente algumas outras pesquisas,
né, que vão apontar que após o diagnóstico dela e tratamento dessas mulheres, né, negras, né, o diagnóstico ele se dá de uma forma mais tardia, né, e essas mulheres, como o diagnóstico ele é mais tardio, o prognóstico de vida, né, após o diagnóstico ele é menor que 5 anos, isso já são estudos nacionais, né. E quantidade de mulheres que não tiveram acompanhamento pré-natal. O pré-natal, ele é muito importante no sentido de fazer, né, o planejamento da assistência, né, da mulher no seu processo de gravidez, né, e o que a gente percebe? Que entre, né, do total de mulheres, 100% de mulheres, né, que não tiveram acesso ao pré-natal, a gente percebe que as mulheres negras, elas ocupam também um índice acima de 70%, né, ao passo que as mulheres brancas é um índice menor, entendeu? Depois de fazer essa análise e perceber as diferenças, a pesquisadora teve ainda outro objetivo: detectar ou não o racismo institucional nos serviços de saúde. O racismo institucional, ele é um conceito, né, que ele é trazido a partir também dos panteras negras, de alguns intelectuais, né, negros e negras, diz respeito à incapacidade, né, dos serviços, né, ou instituições ou organizações não prestarem o que seria uma assistência adequada à população, né, decorrente do preconceito e da discriminação de gênero, de raça. E aí a gente traz também a questão da determinação social de saúde. O que é essa determinação, né? Uma visão de que, né, o processo de saúde e doença, né, da população, ele é influenciado pelas condições sociais que essas pessoas estão inseridas. No caso, a população negra no Brasil, a gente compreendendo que, infelizmente, né, a gente tem um histórico, né, que é colonial, né, e que isso vulnerabilizou a população negra, e dentre esses grupos, né, que foram vulnerabilizados, as mulheres negras. A gente compreendendo, né, essa determinação social, a gente compreende que, né, a presença do racismo institucional dentro dos serviços de saúde é um fenômeno que ele é muito sério, né, no quesito de que você não permite a adoção de políticas de equidade para essas populações, né? E o que seria essa equidade, né? Você prestar uma assistência em saúde, né, que seja condizente com as necessidades da população que está sendo atendida. No estado de Goiás, esses indicadores, né, a análise desses indicadores nos revelam que as mulheres negras, elas estão recebendo uma pior assistência, né, à saúde, e que são iniquidades que elas precisam, né, serem analisadas e serem corrigidas, porque isso, para além de uma demanda nacional, também já é uma demanda internacional, né, para não só a adoção de políticas públicas, mas a efetividade também, né, a efetivação das políticas públicas já existentes, né, como, por exemplo, a Política Nacional de Saúde da População Negra. A gente bateu um papo com a Alice, de 5 anos, sobre diversidade e respeito. É hora do Casulo de Ideias. Oi, gente, meu nome é Alice, tenho 5 aninhos. Alice, o que é respeito? Você conhece essa palavra? Respeito é para respeitar todo mundo. Como é que a gente respeita todo mundo? Ao Senhor respeitando, falando o que não pode ou pode. Lá na sua escola, todo mundo é meio parecido com todo mundo, assim, ou é diferente? Seus coleguinhas? Diferente, um pouquinho. Por exemplo, todo mundo tem o cabelo igual? Não. O da Nicole ele é cortadinho, da minha irmã ele é franjinha, da ela é lisinho, o meu é enrolado. E a cor da pele? A cor da pele É cor de pele. Por exemplo, tem uma cor que é mais parecida com outra, outra pessoa tem uma cor diferente da pele. Ela é marrom. E você acha legal ser todo mundo diferente? Uhum. Por quê?
porque ser diferente é muito legal. Esse episódio do Viver Ciência fica por aqui. Até a próxima!